Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, à palestra intitulada como Lesões Pigmentadas da Mucosa Oral, do Diagnóstico ao Tratamento. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Comissão Científica do Primeiro Congresso Nacional de Cuidados em Saúde Online, bem como ao Instituto Ciência em Pauta, pela parceria firmada. Vamos dar início, então, à apresentação da palestra. Me chamo Jefferson Douglas, sou cirurgião dentista pela Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFC Sobral, pós-graduando em ortodontia pela Anexo Odontologia, colunista em saúde da revista Sanar Saúde no setor de odontologia, membro da ACAF, membro do Grupo de Estudos em Estomatologia e Patologia Oral de Sobral, o GEPOS, e integrante da Liga Nacional de Odontopediatria. A minha rotina clínica de pesquisa, de estudo, está resumida à cidade de Sobral. Então, a cidade de Sobral ela é conhecida aqui na região norte do estado como a Princesa do Norte. E aí, quando a gente fala de Sobral, a gente fala de uma referência de um centro em pesquisa, em estudo, onde está localizadas as principais faculdades da região norte do estado do Ceará, na região do interior do estado. Então, a minha rotina se resume à Universidade Federal do Ceará, ao ambulatório de estomatologia, ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, bem como ao serviço de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Falando das lesões pigmentadas da cavidade oral, vocês podem estar se perguntando, mas por que essa temática ser abordada em uma palestra? Quando a gente fala de ciências da saúde, que seria o ponto tópico desse congresso, a gente tem que lembrar que uma das ciências da saúde seria a odontologia, que comunica-se com outras diversas formas de ciências, com a medicina, dentro da medicina o setor da oncologia, com a enfermagem, onde a gente tem um apoio de suporte técnico, e também do suporte especializado na enfermagem no ambulatório, propriamente dito, e a discussão dessa temática de lesões pigmentadas é justamente porque a gente vai estar diante de um grupo de lesões bem diversos, que possui características diversas, mas por vezes características também bem semelhantes, o que dificulta o nosso diagnóstico clínico. Daí a gente entender, desde o diagnóstico, características dessas lesões, características clínicas dessas lesões, para que a gente possa, então, passar por um diagnóstico definitivo daquela lesão e assim poder elencar as diversas formas de modalidades terapêuticas de tratamento e manejo clínico do meu paciente. Essas lesões pigmentadas, elas podem ser lesões fisiológicas, por exemplo, a gente tem uma pigmentação relacionada à característica genética daquele paciente, ou a característica de cor, uma cor mais enegrecida, mais marrom amarelada. E temos as lesões também patológicas, que também dentro dessas colorações, que sejam mais enegrecidas, marrons amareladas, elas têm uma característica patológica, como, por exemplo, o melanoma, que a gente vai discutir mais adiante. Então, existe essa necessidade de discutir as lesões pigmentadas da cavidade oral como forma de elencar um diagnóstico definitivo e forma de elencar as modalidades terapêuticas a ser utilizadas no nosso cotidiano e rotina clínica. Então, quando a gente fala de lesões pigmentadas da cavidade oral, nós precisamos lembrar que essas lesões pigmentadas, elas são formadas por um acúmulo de pigmentos. Esses pigmentos, eles podem ser tanto endógenos quanto exógenos. Quando a gente fala de pigmentação endógena, propriamente dita, é aquela causada por um aumento local de uma deposição de melanina ou um aumento nos números de melanócitos no nosso organismo.
além do seu aumento da produção de outros pigmentos, como hemosiderina, hemoglobina e até mesmo o beta-caroteno, por exemplo. E nós temos também, por outro lado, a pigmentação exógena, cujo próprio nome ele já remete ao que essa pigmentação é. Então, é uma deposição, por exemplo, de amálgama, que dá origem às tatuagens de amálgama, além de outros fatores que podem contribuir também por essa alteração na coloração da mucosa. Como, por exemplo, o fumo, né, a utilização do tabaco, de drogas, né, ou a indução também por metais pesados. Mais à frente discutiremos cada um desses tipos de pigmentação. Então, a partir daí, a gente entende que precisamos saber identificar o tecido pigmentado. E essa identificação ela pode representar uma dificuldade quanto ao diagnóstico para o profissional. Como a gente falou lá no início, existe uma dificuldade diagnóstica, porque, por vezes, elas são lesões que apresentam uma diversificação grande, mas que podem apresentar confusões diagnósticas devido a aspectos clínicos semelhantes. Então, a gente precisa passar pela epidemiologia dessa lesão, para a gente saber diferenciar, a depender da diferenciação epidemiológica, saber chegar a um diagnóstico e evitar confusões diagnósticas, bem como a gente precisa traçar um plano de tratamento para isso. Então, o objetivo dessa palestra é justamente que a gente possa fazer uma revisão, né, uma explanação dessas lesões pigmentadas da mucosa oral, destacando justamente a sua apresentação clínica, o diagnóstico, o tratamento, bem como essa importância de um correto manejo clínico em pacientes que possuem tais lesões na cavidade oral. Para que a gente possa partir do nosso diagnóstico de uma lesão oral, passar por esse método diagnóstico e chegar a um diagnóstico definitivo e, a partir daí, traçar nosso manejo clínico do nosso paciente. Então, precisamos, na nossa rotina, de questões que vão delinear o nosso atendimento, no nosso cotidiano clínico. Precisamos de questões. E essas questões foram o que fez com que pudéssemos trazer essa palestra a esse congresso. Então, o delineamento da nossa palestra, da nossa apresentação, está pautado nessas questões clínicas. Quais são as lesões pigmentadas mais comuns da cavidade oral? Qual a apresentação clínica dessas lesões? Como que eu vou diagnosticar essas lesões? Quais as formas de tratamento disponíveis para cada tipo de lesão? Tudo isso a gente vai elencar nessa palestra, tá certo? Então, a minha equipe, recentemente, fez uma revisão integrativa da literatura, né? Publicamos um artigo recente a respeito dessas lesões pigmentadas, confusões diagnósticas, e a gente fez um levantamento para observarmos quantos artigos científicos eram encontrados em todas essas bases de dados online, seja por PubMed, a Science, Scopus, a Cielo. E aí a gente fez um levantamento e encontrou cerca de 2.795 artigos que falam sobre lesões pigmentadas na cavidade oral. Então, existe bastante coisa na literatura a respeito dessas lesões pigmentadas. E a maioria desses artigos evidenciam que é difícil, muitas das vezes, chegar de primeira a um diagnóstico definitivo dessas lesões na cavidade oral. Então, a partir desse levantamento, a gente observa que as principais lesões pigmentadas da mucosa oral se resumem a tatuagem por amálgama, mácula melanótica oral, nevo melanocítico, melanoma e o melanoacantoma oral. Vamos falar de cada uma delas, evidenciando características clínicas, epidemiológicas, o método de diagnóstico correto e bem como as formas de tratamento e manejo clínico desse paciente. Então, a primeira delas seria a tatuagem por amálgama. É uma lesão até então comum.
Isso porque ela ocorre devido à deposição de material estranho, material exógeno, como o amálgama dentário, pode ser também uma pigmentação por uma tatuagem ou grafite. A tatuagem por amálgama ela se caracteriza por uma lesão iatrogênica, na qual o material ele pode ser incorporado aos tecidos moles por diversas formas, certo? É bem comum as restaurações metálicas, eram bem comuns as restaurações metálicas no nosso consultório, não é isso? A partir de portaria da Anvisa e do Ministério da Saúde, essas restaurações elas deixaram de ser utilizadas. Isso porque existem vários estudos que mostravam, né, o risco do amálgama na utilização clínica, certo? Então, essa tatuagem por amálgama, ela pode ocorrer tanto durante a aplicação de uma restauração metálica, quanto durante a remoção. Então, por muito tempo, a gente colocou amálgama na cavidade oral dos nossos pacientes, correto? Mas, hoje, o que é que mais aparece no consultório? É o retratamento dessas lesões. Isso é a substituição de lesões, na verdade, não, de restaurações de amálgama no nosso consultório. Então, essa substituição dessas restaurações de amálgama também precisam ser tomadas muito cuidado. A gente precisa de etapas criteriosas, como principalmente o quê? O isolamento absoluto. Porque o amálgama ele se adere a essa mucosa por abrasão, certo? Pode-se aderir também a essa mucosa pelo suco gengival. Então, a necessidade do isolamento absoluto é essencial na remoção também dessas restaurações metálicas para evitar essas lesões. Então, trouxemos aqui 3 imagens, onde a primeira mostra essa lesão, né, na mucosa oral, né, por tatuagem de amálgama, uma mácula única, de limites nítidos, né, ovalada e de superfície lisa. Para que a gente pudesse chegar a um diagnóstico definitivo dessa lesão, a gente realizou, então, uma radiografia periapical, né, observando essa radiopacidade nítida na região retromolar. E também fizemos uma biópsia excisional. E essa biópsia excisional, ela evidenciou justamente uma tatuagem por amálgama, né? Nessa pigmentação de coloração por HE, observamos uma pigmentação metálica na seta vermelha, bem como um infiltrado inflamatório ao redor dessa lesão, certo? Então, a partir daí, a gente precisa também discutir as características, os aspectos clínicos da tatuagem por amálgama. Ela tem uma forma de manchas ou pequenas elevações da mucosa oral, a cor é cinza, azul ou preta, com bordas bem definidas, irregulares ou por vezes difusa, com tamanho médio que varia de 4 até 6 milímetros e cujos principais sítios de acometimento seriam a gengiva, a mucosa alveolar ou a mucosa jugal. Então, quando a gente está diante de uma lesão por tatuagem de amálgama, a gente, para chegar a um diagnóstico correto, o aspecto radiográfico ele vai contar muito. Por quê? Porque se eu faço a radiografia, ela evidencia fragmentos metálicos, como mostramos no caso clínico anterior, de um artigo recentemente publicado na literatura. Então, se eu quiser confirmar de vez que seja uma lesão por tatuagem de amálgama, eu preciso, ao diagnóstico final, utilizar o meu padrão ouro, que seria uma biópsia, para, então, excluir a possibilidade de uma neoplasia melanocítica. Por quê? Porque quando a gente está diante de lesões pigmentadas da cavidade oral, o nosso principal objetivo é descartar a hipótese de uma neoplasia melanocítica, né? Então, basicamente, a gente vai partir para esses 2 pontos. Diante de uma lesão por tatuagem de amálgama, a gente faz o método de radiografia. Evidenciamos fragmentos metálicos, evidencia uma
tatuagem por amálgama. Se a gente não evidenciou ou quero confirmar de vez que é uma tatuagem por amálgama, lançamos mão da biópsia, onde a gente vai ver, então, aqueles pigmentos, né, metálicos rodeados por um infiltrado inflamatório no corte em HE, certo? Então, as formas de tratamento vão ser variadas, podendo não ter nenhuma modalidade terapêutica, a gente não mexe, deixa ali, se não está incomodando. Se eu tiver o aspecto estético, e aí a gente vai fazer a remoção cirúrgica completa dessa lesão, e também no caso da biópsia incisional. Lembra, porque a gente quer descartar uma hipótese de uma lesão, de uma neoplasia melanocítica. Então, a gente sempre faz inicialmente uma biópsia incisional em caso de dúvida. E, no caso de tratamento cirúrgico, uma remoção completa, uma biópsia excisional. Certo? Então, falamos da tatuagem por amálgama. A segunda lesão pigmentada da cavidade oral que cabe aqui a gente discutir é uma das lesões pigmentadas de maior recorrência que envolve a cavidade oral. E seria justamente a mácula melanótica oral, certo? Apesar de ser dita como uma das lesões de maior recorrência, é bem complicado o diagnóstico, a tendência dela na nossa rotina clínica. Muitas vezes a gente vê mais por tatuagens de amálgama do que uma mácula melanótica oral propriamente dita, certo? Esse caso é do grupo de estomatologia da UniOeste, onde a gente poderia elencar como primeira hipótese diagnóstica, né, desse caso, uma tatuagem por amálgama. Por quê? Porque o que a gente evidencia aqui são restaurações metálicas nesse premolar aqui do paciente, ó, ok? E poderia ser a primeira hipótese, que seria uma das mais recorrentes, né? A tatuagem por amálgama. Então, para que a gente possa observar justamente que são lesões bem semelhantes. Apesar de ser diversificado o grupo de lesões pigmentadas, apresentam características clínicas semelhantes. E aí aqui observamos na mácula melanótica, né, uma mácula redonda ou oval, muitas vezes solitária, com essas colorações uniformes. Neste caso, do caso clínico, aqui mais marrom escura, mas também pode apresentar a coloração marrom, amarelo amarronzado. Elas são assintomáticas, com um diâmetro máximo de até 7 milímetros, pequenas e são bem circunscritas, certo? Quando a gente está diante de uma mácula melanótica oral, a epidemiologia clínica dessa lesão mostra, evidencia, uma predileção pelo sexo feminino, especialmente na idade média de 43 anos. E essa etiologia dela ainda não está bem firmada. Não temos ainda uma etiologia que seja comprovatória. Está relacionada, muitas das vezes, a literatura relaciona, a questões traumáticas. Então, um trauma nessa região, né, pode estar ocasionando essas máculas melanóticas orais, certo? Os principais sítios de acometimento dessa lesão seria o lábio inferior, a mucosa jugal e também o palato. Quando a gente está diante também dessa lesão, o diagnóstico vai unir achados clínicos, certo? Epidemiologia e a biópsia, para descartar diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, neoplasias melanocíticas. Então, o tratamento pode ser nenhuma intervenção, uma excisão cirúrgica quando a gente tiver razões estéticas, ou quando a gente realizar uma biópsia incisional da lesão, por questões de dúvidas de diagnóstico, e a gente obter no laudo histopatológico uma hiperplasia melanótica, importante, excisão completa da lesão, porque existe um grande potencial de malignização
para um melanoma maligno. De uma mácula melanótica para um melanoma maligno, quando nós estivermos diante de um diagnóstico histopatológico de hiperplasia melanótica oral. Então, é muito importante esse aspecto, porque são lesões que têm-se uma confusão diagnóstica da mesma. Então, precisamos tomar cuidado. A terceira lesão pigmentada da cavidade oral que vamos discutir é justamente o nevo melanocítico. Então, o nevo melanocítico, aqui desconfigurou um pouquinho a nossa apresentação, mas o nevo melanocítico, ele tem por definição ser um grupo de tumores benignos resultante de um crescimento e proliferação dos melanócitos, certo? Os melanócitos são células normais do nosso organismo, fisiológicas, mas um crescimento e proliferação anormal dos mesmos pode gerar ao nevo melanocítico. É um tumor benigno, certo? Que pode ser reconhecido tanto como um nevo epidérmico, nevo esponjoso branco, nevo sebáceo, entre outros, sendo que o de maior recorrência é o nevo melanótico adquirido. Quando a gente observa o nevo melanótico, ele também tem uma característica bem semelhante. O artigo de Souza e seus colaboradores de 2020 evidenciam o nevo melanótico como uma lesão de mancha de coloração azul escura na mucosa jugal, né? E, no caso em questão desse artigo, é na mucosa jugal direita, próxima à região retromolar, com essa dimensão de 7 milímetros em seu maior comprimento, assintomática, e o paciente ele relatou que essa lesão já estava aí há aproximadamente 10 anos, né? E a gente poderia desconfiar também de uma tatuagem de amálgamo, porque ela está próxima de um dente que tem uma restauração de amálgamo, que está fraturada, né, na oclusão lingual do mesmo, certo? Mas, ao exame clínico, supôs também uma lesão que poderia ter o aspecto de uma característica mais vascular, certo? E aí, por ter essa característica também vascular, foi feito a vitropressão. E observou-se que não seria uma lesão vascular. Foi descartada a hipótese de lesão vascular. Então, foi feita uma biópsia excisional completa, com margem de segurança, porque desconfiava-se de uma lesão, de uma neoplasia, né? E aí, como diagnóstico definitivo, né, foi feita a radiografia panorâmica também para observar se não era tatuagem por amálgama e foi descartada, então foi feita a excisão completa dessa lesão. Os autores fizeram a excisão completa da lesão, evidenciando como diagnóstico definitivo, no exame histopatológico, né, o nevo melanocítico. Quando a gente estiver diante de nevos melanocíticos, as nossas características gerais seriam uma predileção pelo sexo feminino, uma idade superior a 30 anos de idade. Então, essas lesões, elas têm uma predileção bastante pelo sexo feminino, né? Ela é uma lesão bem circunscrita, assintomática, que pode ter a fórmula de uma mácula pequena e solitária ou também uma fórmula já nodular. O sítio de acometimento principal seria o palato duro, a mucosa bucal e labial, a gengiva, são os locais de maior recorrência, a coloração marrom ou azulada, como todas as lesões pigmentadas da cavidade oral. E uma nota importante é que há relatos de nevos sem apresentação de pigmentação clínica, o que ainda dificulta ainda mais o nosso método diagnóstico. Se essa lesão ela não tem pigmentação, ainda vou dificultar ainda mais esse método diagnóstico, tá certo? Então, a etiologia ainda não está tão bem elucidada, mas sabe-se que tem um fator congênito associado, como um distúrbio genético incomum. Habitualmente são lesões adquiridas, com fatores genéticos e ambientais desempenhando um papel importante no desenvolvimento das mesmas.
Então, o fator genético, ele pesa muito no nevo melanocítico, tá bom? E o diagnóstico? A gente vai unir achados clínicos, a epidemiologia, né? E o histopatológico, porque eu preciso descartar o melanoma maligno. Algumas variações do nevo melanocítico oral, como o nevo azul cutâneo, ele apresenta um grande potencial de transformação maligna. Excisão completa da lesão, com margem de segurança, é uma das principais formas de tratamento que devemos tomar, certo? Então, apenas o acompanhamento pode ser uma forma de tratamento, mas se a gente a depender dos aspectos clínicos e do diagnóstico histopatológico, a cirurgia conservadora, mas com margem de segurança, deve ser realizada. Seguindo adiante, nós temos a quarta lesão pigmentada da mucosa oral. E essa lesão necessita de uma discussão mais abrangente. É o melanoma. O melanoma, por definição, é uma neoplasia maligna dos melanócitos epidérmicos da mucosa oral, e cujo principal fator causal está relacionado à radiação ultravioleta, uma vez que existe uma maior predileção dessas lesões naquelas pessoas de pele mais clara. Pessoas com vitiligo têm uma grande chance de ter melanoma, certo? Existe essa correlação em alguns artigos recentemente publicados na literatura, quando a gente compara, por exemplo, com peles mais negras, tá bom? Então, o melanoma, ele apresenta diversos subtipos histológicos, como o melanoma de disseminação superficial, o melanoma nodular, o melanoma lentigo maligno, o melanoma letiginoso acral. Então, existem essas diversas formas, subtipos histopatológicos do melanoma. Aqui trouxemos, né, 2 casos clínicos de artigos também recentemente publicados na literatura. O primeiro de Simões e seus colaboradores, 2020, onde, neste caso, gente, trata-se de um paciente de 73 anos de idade, paciente de usuário de fumo mascado, sem histórico de etilismo, né, aposentado, pardo, e ele compareceu ao Hospital Regional lá de Araguaiana, no Tocantins, com um histórico de tumoração oral de crescimento rápido, que tinha um sangramento, né, significativo associado a uma dor moderada e um mau hálito. Quando observou-se ao exame clínico, né, intraoral, evidenciou-se a presença de uma lesão tumoral vegetante. Essa lesão aí, ó, vegetante, uma lesão céssio, de coloração mais enegrecida, dolorosa, uma lesão sangrante ao toque, não tinha pulsação na lesão, então a gente poderia descartar uma lesão vascular, que muitas das vezes ela é mais pulsante, não é isso? E tinha um odor fétido, e era grande, 5 centímetros no seu maior diâmetro. Localizado nessa região de molares e premolares superiores à esquerda, com essa presença, né, de lesões satélites hiperpigmentadas, né, essas lesões que a gente pode evidenciar na imagem, né, nessa região também de palato duro, com mais ou menos 0,5 centímetros cada um. O paciente, ele tem um histórico, né, O paciente, ele tem um histórico, gente, de câncer de pele, certo? E aí foi uma metástase. Aqui seria um melanoma metastático, certo? Um melanoma metastático relacionado justamente a um câncer de pele, evidenciou essa metástase na cavidade oral do paciente, tá certo?
O segundo caso, de Alencar e seus colaboradores, um artigo de 2021, bastante recente, também da literatura, já evidencia, né, ao exame clínico, uma presença de um comprometimento aí do paciente, né, com essa massa dolorosa nos tecidos mais profundos, observando que existe, né, esse aspecto um aspecto mais enegrecido. Gente, lembra demais uma lesão vascular, né? Até mesmo um granuloma piogênico, um granuloma de células gigantes, por ser também sangrante ao toque, essa lesão, né? É característica da lesão ser céssio, mas ser um nódulo, né? E acomete região de molares, de premolares, palato duro, certo? Estendendo-se também um pouquinho para palato mole, né? Foi feita uma biópsia incisional, né, dessa lesão, foi elencada como hipótese diagnóstica granuloma, certo, de células gigantes, também foi elencada como hipótese diagnóstica o melanoma, né, e deu como diagnóstico definitivo realmente o melanoma, tá certo? Por ser uma neoplasia maligna, a gente associa o tratamento cirúrgico do melanoma com a rádio e ou quimioterapia. Nos dois casos em questão, foram realizados radioquimioterapia. Vocês podem estar pesquisando os artigos na íntegra, né, nos bancos de dados PubMed ou CIA, tá certo? Então, a epidemiologia clínica do melanoma está correlacionada principalmente a pacientes do sexo masculino acima de 50 anos de idade. Nos dois casos anteriores, o primeiro caso, o paciente tinha 72 anos, no segundo caso, o paciente tinha uns 73 anos de idade. Então, o que confirma justamente essa predileção, e ambos do sexo masculino. O sítio de acometimento, 40% dos casos do melanoma, eles vão acontecer no palato, vão ocorrer no palato, principal sítio de acometimento, e 1/3 deles na gengiva. Muitas vezes acometem essas duas regiões ao mesmo tempo. Então, a gente precisa sempre ficar atento por ser uma neoplasia maligna e também a necessidade, né, de um diagnóstico rápido, um diagnóstico efetivo e um manejo clínico adequado do paciente, tá certo? As características clínicas do melanoma seriam uma mancha assimétrica, mas observamos que essa mancha assimétrica ela pode ir além e se tornar até mesmo uma lesão mais nodular, apesar de que céssio, certo? Os sinais e sintomas são assintomáticos, com essa presença de ulceração, dor, parestesia, mobilidade dentária, esfoliação espontânea, reabsorção radicular e ou perda óssea. Nesse segundo caso, onde a gente evidenciou aqui essa grande lesão, o paciente apresentava mobilidade dental e reabsorção, né, óssea na região da lesão. Isso por ser uma lesão agressiva, né, uma lesão maligna. A coloração enegrecida, irregular, variando entre o castanho ao negro, branco, vermelho e até mesmo esse azulado, tá certo? Que lembra ou que faz a gente pensar também em uma lesão mais de granuloma ou uma lesão mais vascular, cabendo a gente saber identificar e diferenciar de acordo com os nossos métodos diagnósticos que a gente possui. A vitropressão, certo? A biópsia incisional inicialmente, certo? O aspecto radiográfico também, tudo isso deve contar, certo? E aí, o melanoma, ele tem uma semelhança muito grande com o nevo melanocítico. Como a gente observou lá naquele caso clínico anterior do nevo, as características são bem parecidas. Lembra uma lesão, por vezes, vascular, lembra uma lesão, né, com aspecto mais de uma mancha mais assimétrica, né? E aí a gente precisa lançar mão, a literatura ela lança mão de um sistema chamado ABCDE, como uma forma de auxiliar a distinção dessa lesão. Vale lembrar também que o diâmetro médio do melanoma é de cerca de 3 milímetros ou mais, certo? Então, esse sistema,
ele foi criado, né, pela literatura para que a gente possa diferenciar o melanoma do nevomelanocítico, porque o nevomelanocítico seria uma neoplasia benigna e o melanoma uma neoplasia maligna da cavidade oral. Então, para que a gente possa diferenciar, a gente pode estar lançando mão dessa tabela. Essa tabela ela traz as características clínicas que facilitam o diagnóstico do melanoma, certo? Onde as características clínicas ABCDE para o melanoma seria a assimetria, devido ao padrão de crescimento do melanoma ser descontrolado. Uma das características muito grandes de lesões malignas é esse crescimento rápido e descontrolado. Possuir bordas irregulares, geralmente bordas serrilhadas. Então, os dois casos clínicos anteriores, eles evidenciam isso. Na minha busca por imagens que mostrassem esses aspectos clínicos, eu dei prioridade justamente a essas que seriam as características principais do melanoma, certo? A coloração irregular, que varia de tons mais marrom até o negro, o branco, o vermelho, o azul, dependendo da quantidade e da profundidade de pigmentação melânica que a gente vai ter, vai variar, certo? O diâmetro maior do que 6 milímetros, né? Um diâmetro maior do que uma borracha de lápis, e evolutivo. São lesões que apresentam uma mudança com relação ao tamanho, forma, cor, superfície, sintomas ao longo do tempo. Se o paciente relata que essa lesão ela começou a crescer rápido, foi nos últimos 3 anos, por exemplo, ele vai dizer que inicialmente ela era pequena, certo? Ela era bem arredondada, mas depois ela se tornou o quê? Difusa, grande. Então, ela vai tomando proporções, certo? Então, os achados clínicos, o sistema ABCDE, são as principais bases para o diagnóstico de um melanoma. Mas deve ser unido a isso o que é mandatório no nosso método diagnóstico, que seria o padrão ouro, a biópsia para ser realizada e confirmar histopatologicamente essa lesão, tá certo? Então, após essa confirmação, o tratamento cirúrgico ele deve ser realizado, tá bom? Então, quando a gente está diante do melanoma, a gente tem que lembrar, vai ser feita uma cirurgia que muitas das vezes não é conservadora, certo? Uma cirurgia mais radical, e unida a esse aspecto cirúrgico radical, rádio ou quimioterapia, uma neoplasia maligna da cavidade oral. Tá certo, pessoal? Vamos agora, então, à última lesão pigmentada, né, da cavidade oral que a gente trouxe para discutir com vocês, que seria o melanoacantoma oral. Gente, é uma lesão relativamente comum, a literatura aponta. Mas, para falar a verdade, é uma lesão difícil de ser encontrada. Tá certo? Ela é relativamente comum nos livros, por quê? Porque é uma lesão que o principal fator etiológico seria um trauma, certo? E que é muito notada em populações norte-americanas, tá bom? A literatura aponta. Aqui no Brasil, é difícil o diagnóstico dessa lesão, tá certo? A gente vê muito mais tatuagem por amálgama, mácula melanocítica, né? E também melanomas, do que o melanacantoma oral. Se vocês fizerem uma busca na literatura, vocês vão evidenciar a dificuldade de se encontrar, né, artigos recentes sobre um relato de casos de melanacantoma oral. O último artigo que eu achei, né, bem completo e que possuía um escopo bem realizado, foi o de Contreras e seus colaboradores de 2005, certo? Esse artigo, ele evidencia justamente essa lesão, né, de uma mácula, né, em região de palato duro, que, a um primeiro aspecto clínico, a gente poderia desconfiar de quê, gente? Olha aqui o premolar. Eu tenho um premolar, na verdade, 2 premolares bilaterais, né, com restaurações metálicas de amálgama. Então, a gente podia desconfiar de uma tatuagem por amálgama.
Eu poderia estar desconfiando também de uma mácula melanocítica oral, certo? E, ao mesmo tempo, poderia desconfiar de um melanoma. Então, são lesões que possuem características clínicas diversas, mas, por vezes, aspectos clínicos muito semelhantes, gente. Então, é isso que faz a gente trazer a associação de achado clínico, certo? De aspecto epidemiológico, de aspecto histopatológico, né? Para chegar-se, então, a um diagnóstico definitivo da mesma e, assim, a gente poder elencar as formas de tratamento, porque são lesões confusas e são lesões recorrentes em nosso cotidiano clínico. Tá bom? Então, o melanoacantoma oral, por definição, é uma pigmentação adquirida e, melhor, benigna, relativamente comum, marcada por melanócitos dendríticos dispersos por todo o epitélio, certo? Os fatores etiológicos estão principalmente associados a uma resposta reacional, uma irritação crônica ou trauma. Neste caso, do artigo de Contreras e seus colaboradores, a paciente ela utilizava uma prótese, gente, para reabilitar a bateria anterior aqui, ó, de incisivos superiores, certo? E essa prótese, há mais de 10 anos, causando um trauma na região de palato duro dessa paciente. A gente nota até aqui a manchinha vermelha, mais esse aspecto avermelhado, talvez de uma candidíase, né? E mostra também que existiu o fator traumático. Então, também hipótese diagnóstica seria o melanoacantoma oral, que foi o diagnóstico definitivo, neste caso, do artigo do Contreras e seus colaboradores. Tá certo? Então, as características clínicas do melanoacantoma oral seria uma pigmentação macular mal definida. No caso em questão, ela tem então uma definição, né? É uma lesão com aspecto mais definido, o caso anterior, mas a maioria dos casos de melanoacantoma são mal definidas. É assintomática, uma coloração mais marrom escura a negra, e ela tem crescimento. Ela tem um crescimento rápido. Então, por isso que também pode gerar o fator de confusão diagnóstica com o melanoma, que seria uma neoplasia maligna. A sua forma é uma superfície lisa, plana, por vezes levemente elevada, certo? Mas muito difícil esse aspecto elevado no melanoacantoma oral. E o diagnóstico e tratamento? O diagnóstico de melanoacantoma oral, devido à apresentação clínica ser muito parecida com o melanoma, ele é considerado um diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa realizar uma biópsia incisional no local para chegar a um diagnóstico histológico definitivo. Se ele for de melanoacantoma oral, nenhum tratamento adicional é necessário, porque ela vai gerar uma regressão espontânea da lesão. E se meu diagnóstico for de melanoma, já discutimos que é uma excisão completa associada a rádio e ou quimioterapia do paciente. Então, é bastante importante dar aquele estalo. Diante de lesões pigmentadas da cavidade oral, o melanoacantoma oral ele possui características semelhantes àquelas lesões, a todas as lesões pigmentadas da cavidade oral, certo? E o diagnóstico diferencial principal pode ser o melanoma. E para a gente chegar a um diagnóstico definitivo, lançamos mão de uma biópsia incisional. Essa biópsia incisional, se der o diagnóstico histopatológico de um melanoacantoma oral, o tratamento é nenhum tratamento, porque essa biópsia por si só vai servir como uma biópsia de regressão espontânea da lesão. Mas se o diagnóstico definitivo não for de melanoacantoma oral, a gente vai definir quais as outras possibilidades e medidas terapêuticas que a gente deve estar utilizando. Então, para que a gente possa concluir essa palestra, a gente deve
levar em consideração o quê? Entender aquelas primeiras perguntas norteadoras que me levaram a trazer essa temática a um congresso de ciências da saúde. Porque, gente, não é só o cirurgião dentista que deve fazer uma análise do aspecto clínico do paciente. Vocês lembram de um caso que eu mostrei de melanoma que estava associado a uma metástase, certo? De um câncer de pele, que apresentava também metástase, aquele caso, nos linfonodos cervicais do paciente e metástase nos pulmões, certo? Daquele paciente. Então, o aspecto clínico das lesões, né, de lesões, deve ser observada por o conjunto. É pelo médico, é pelo enfermeiro, certo? É pelo técnico e auxiliar em saúde bucal, o técnico em enfermagem, porque esse público é que está diariamente ou rotineiramente inserido na saúde dos pacientes. Então, diante de lesões pigmentadas ou diante de pacientes que possuem câncer, né, ou neoplasias malignas em outras regiões do corpo, fazer realmente uma varredura daquele paciente para identificar possíveis sítios metastáticos, possíveis lesões orais, tudo isso para que a gente leve uma qualidade de vida para o paciente, através de o quê? De um método diagnóstico definitivo, né? E a partir daí elencar modalidades terapêuticas, um tratamento efetivo para aquele paciente, né? E gerar qualidade de vida para o mesmo, gerando um acompanhamento clínico, né, do mesmo, e assim a gente conseguir evidenciar e tratar por completo o nosso paciente. Sair da ideia de ser apenas unidisciplinar para ser multidisciplinar, para ser intersetorial, interdisciplinar. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção com essa temática das lesões pigmentadas na cavidade oral. Não é apenas dentista, não é apenas técnico ou auxiliar em saúde bucal. É enfermeiro, é médico, é toda a equipe de saúde. Deve estar atentos às manifestações clínicas que o paciente apresenta. Tá certo? Então, eu gostaria novamente de agradecer ao Congresso, à Universidade Federal do Ceará, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e ao Grupo de Estudos em Estomatologia e Patologia Oral de Sobral. Essas são as referências, vocês podem estar consultando via QR Code, e esses são os meus contatos, meu e-mail e o meu Instagram, por onde vocês podem estar entrando em contato comigo. Tá certo, pessoal? Forte abraço, bons estudos.